Opa, coisa boa, tá o pessoal voltando aí. Arthur, tá aqui, vou chamar meu convidado. Boa noite, Daisy. Amanda, boa noite. Alô? Estou te ouvindo, mas só vejo uma tela preta. Opa, vamos ver aqui. Karine, boa noite. Arthur, de volta. E aí, agora, tá me vendo aí não? Estou te ouvindo, em alto e bom som, mas sem imagem. E a rodinha do carregando. Pessoal, pode perguntar aí, viu? Eu vou jogar aqui a pergunta para o Alexandre. A Joana Dark, Mana do Centro, a Tefa. O pessoal que está se sentindo mal. Tá me ouvindo, Alexandre? Tô te ouvindo. Pronto. Assim, o pessoal que está meio desequilibrado energeticamente, mentalmente, enfim, a mediunidade desequilibrada que afeta inclusive a parte psicológica. O que você sugere aí de técnica de reequilíbrio para esse médium se organizar minimamente, né, enquanto não vem um auxílio de fora? Olha, o que eu posso recomendar nesses casos é o que eu faço quando eu tô com, com meus problemas e tô Uhum. enfrentando uma situação difícil, ou tô querendo dar uma aliviada, tô querendo melhorar, manter um padrão de energia melhor, que é o quê? Se a pessoa tem um conhecimento bacana ou básico sobre ervas, utiliza-se dos banhos de ervas para se reequilibrar. Aprenda o que cada erva pode fazer pela pessoa, para que ela possa montar ali uma combinação bacana e tanto numa erva absorvedora para limpeza, quanto uma erva mais equilibradora para trazer a energia que a pessoa precise, né? Ela tente escolher uma erva, tipo nesse caso, com a fitoterapia, que esteja ligada à problemática dela, e não só uma erva que as pessoas falam que é bom e deu, né? Sim, Então, pois é. ela pode fazer isso. Se a pessoa gosta mais dos cristais, dos minerais, dessa parte de pedras e tudo mais, ela pode fazer uma terapia com as pedras, né? Ela pega ali as pedras de acordo com a sua formação. Nós temos uma visão que não são as cores da pedra ligadas às cores dos chakras, e sim a formação, a energia, a forma que essa pedra se formou, ela carrega esse magnetismo. Essa pedra se formou em território vulcânico, magmático, ela carrega uma energia X. É num terreno sedimentar, com mais vegetais, com influência aquática de lençóis freáticos, ela tem uma outra energia. É uma pedra que estava em ambiente aquático, ou ela se formou em ambiente Hum, ígneo e foi resfriada bruscamente num terreno aquático, ela tem uma outra energia. Tem pedra que se forma por causa de um raio, né? Tipo, forma um tipo de mineral é uma pedra que derrete por causa de um raio, que se funde com outras pedras e vegetais, ela tem uma característica específica. Então ela vai carregar um magnetismo essa pedra que tu pode utilizar para te reequilibrar, para te limpar ou para harmonizar teus chakras, os nadis, né, os meridianos e tudo mais. Pode também isso. fazer o banho de sol, tipo ali pega no horário das 11 até as 3 horas da tarde. É um bom sol que tu pode tomar 15 minutos, não tem que te preocupar com câncer de pele nem nada. 15 a 10 minutos ali tu fica no sol tranquilo, o sol limpa e o sol recarrega energia. Se é uma pessoa que gosta de ir na mata, tu pode procurar ir numa região que tem bastante mato, que tem bastante floresta, quando tem teu sítio aí, são terrenos ótimos para limpeza e reenergização, são fontes da natureza, são potências de energia que tu pode te refazer, cachoeiras. Quem mora na parte de praia, vai para a praia, sabe? Caminha de pé descalço na praia, pega um pouquinho, senta, medita um pouco. A meditação é uma maneira da pessoa se reenergizar, de baixar a frequência mental dela, de raciocinar, de reduzir aquela frequência mental da pessoa. São várias maneiras que a pessoa tem de ela se melhorar, sabe? De práticas que ela pode fazer. A pessoa gosta de queimar o incenso, queima um incenso de qualidade, que seja com resina mesmo, que não seja aqueles incensos baratos, sabe? Porque aqueles De lá, eles têm só a qualidade. essência e um carvãozinho É. com pólvora ali deu. Tem que comprar um incenso que realmente tenha uma resina e tenha alguma erva específica, que aí sim está fazendo uma defumação de qualidade.
né, que está carregando ali a essência do bioplasma, o fitomagnetismo do reino vegetal. Vamos ver outra coisa. O passe, tu pode te dar um autopasse. Se tu tem algum conhecimento mínimo de magnetismo, tu pode fazer um autopasse. Tu pode pedir, durante um banho de chuveiro, uma ducha magnética. Evoca o teu mentor. Ah, eu não sei quem é o meu guia. Cara, evoca o teu anjo de guarda e teus protetores, ou os guias do terreiro. Pede para eles magnetizarem a água do teu chuveiro para te limpar, para te equilibrar. Fica ali 5 minutinhos ali embaixo é o suficiente. Então, tem várias formas que tu pode, assim, fazer um reequilíbrio, uma reciclagem da tua energia para que tu fique bem semanalmente. Ah, eu tenho que fazer isso todo dia? Não, faz uma vez por semana, faz na segunda e no domingo, na segunda e na sexta, ou na quarta e no domingo, sabe? Para te ter essa reciclagem e tal, e tu te mantendo. Porque isso te dá uma estrutura, te dá uma sustentação magnética, energética para te viver a tua vida, né? Porque o que Uhum. acontece num centro, no terreiro? Ah, tem um auxílio espiritual? Tem. Mas se tu precisa de auxílio espiritual, durante teu sono, tu pode receber esse auxílio. Então tu pode, sempre antes de dormir, fazer uma prece, fazer uma invocação, para que tu possa receber aquilo que Perfeito. tu precisa, ou ir aprender desdobrado do outro lado com um grupo de pessoas que são amigos, que são do centro, que tu frequenta. Tu pode pedir para ser encaminhado para esses locais para aprender. E se tu precisar mesmo de um desdobramento para ser auxiliado espiritualmente, tu vai receber, principalmente nessa época de pandemia, porque os guias vão entender que tu não pode ir mais no terreiro. Não é porque o terreiro fechou, acabou. Tipo, tem um amigo nosso, o Gero, que ele fala assim, as pessoas são muito dependentes desses materiais, dessas muletas, né? A gente sempre tenta, ele tinha uma proposta que era de retirar cada vez mais as muletas, né? Velas e tudo mais. Sim. Tipo, porque, por exemplo, se acaba a vela no mundo, acabou o terreiro de Umbanda? Acabou o Pois trabalho é. de limpeza? Acabou a vela. Imagina se acabou a vela. Nunca mais tem parafina no mundo, acabou o petróleo, não tem mais vela. Tu faz o quê? Aham. Tu chora? Tu bota fogo em outra coisa? Não precisa. Tu pode usar outras coisas. Tu pode usar o poder mental. Tu pode usar a pedra, que ela não vai acabar. Mas se acabar a pedra, o que tu usa? Né? Então, Uhum. tu tem como receber o auxílio sem necessariamente estar lá no terreiro, entendeu? Principalmente nesse momento. Então, eu acho que essas formas são várias aí. Já dei mais de 10 formas da pessoa receber auxílio aí. Eu acho que umas pessoas perguntaram aí sobre alecrim, eu não sei. Pois é, sobre especificidade de banho, de defumação, né? Eu, particularmente, eu gosto do perfume de alfazema, né? Antes de dormir, para mim, a aromaterapia, o aroma Sim, da alfazema, ele é calmante, além dele ser usado também na Umbanda, práticas energéticas, como limpeza, enfim. E eu, particularmente, eu uso e gosto. Defumação com alfazema também é excelente em casa, para dar uma equilibrada no ambiente. A amiga que falou, não sei se foi banho ou foi defumação com Guiné. foi banho, O acho que banho era com sal Guiné é grosso e fortíssimo. alecrim, não sei. Alecrim e Guiné. Eu nunca usei essa combinação, não, né? Mas a Guiné, né, que a gente chama de tipi aqui na minha região. Tem até, inclusive, lá no quintal, que perto das bananeiras. É um bem Sim, excelente de carrego. Mas sal grosso com ele, talvez eu acho que seja um pouco excessivo, né? Porque o sal grosso já tem essa é, capacidade de limpar tudo, né? Tira o positivo e o exato. negativo. Talvez o sal grosso com mais uma erva vitalizante, uma ou duas, seria mais adequado. Mas aí é saber de cada um. Outra coisa, eu acho Exato. que muitas vezes fica dependendo de qual erva que eu uso. Cara, às vezes porque você não testa, né? Testa o alecrim, testa o manjericão, testa a alfavaca, testa as plantas que você tem mais facilidade aí e vai usando. Até já ouvi folha de maracujá para a questão de relacionamento, para facilitar a questão da amorosidade, ou então de acalmar os pensamentos. Hortelã, a erva de Oxalá, tapete de Oxalá, né, que é o boldo, nosso boldozinho. Sim, Então tem muitas possibilidades. Eu acho que cada um deve sentir. Por exemplo, na casa, no Lar de Jesus, na casa onde sou trabalhador. Lá tem um banho de 7 ervas que o guia passou para os médicos para usar antes das giras ou no desenvolvimento, que eu, particularmente, eu não me dou com esse banho. Eu fico sim, me coçando, eu fico agitado, não fico bem, eu sinto, sabe? Então, o que aconteceu? sim, Eu pedi ajuda à espiritualidade também, que me indicasse ervas que eu usasse antes que fossem adequadas ao meu Oria, coroa mediúnica, né? Quem entende mais da Umbanda, do Candomblé, mas adequado ao orixá de regência e tal, e ter usado e tem dado certo. Outras ervas, sim, mas não banho de 7 ervas. Então, muitas vezes não há uma receita pronta, você tem que ir testando. Mas o banho pode ser na cabeça, pode ser para baixo. Gente,
Por exemplo, diz que o eucalipto é uma erva quente, né? É uma erva de alto poder desagregador de energia negativa e tal. Mas é um banho só dá em criança, em bebê, para desobstruir, né, o nariz, para gripado, tá com problema pulmonar. Pô, se banha uma criança, um bebê, da cabeça aos pés, como banha na alfavaca também, que é uma erva santificada, inclusive na Índia, por que não botar na minha cabeça também? Mesmo que você não é considerada erva quente, o eucalipto. E funciona, e dá um banho, e eu saio bem, eu não fico pirado, não fico vendo alucinação. Então, Sim. muitas vezes é a questão da gente não ter muitas essas crenças limitantes. A gente ir testando. Até porque muitas vezes a questão do banho cabeça, o pescoço, é que as pessoas usam todo tipo de folha, né? Você vai tomar um banho de espada de São Jorge, aquele ali é altamente alergênico. Aí você vai botar em mucosa, pega no olho, boca e tal, ou arruda mesmo, bota na cabeça, um negócio que... Aí eu penso o seguinte, essa erva você consegue comer essa erva, essa erva é comestível, por que não lavar a cabeça com ela? Isso é visão do Felipe, que não é regra. Cada um vai de um com seu dirigente, com seu guia, com seu mentor, com suas intuições. Eu trabalho dessa forma, eu vou sentindo o que essa erva diz para mim, entendeu? Não Sim. gosto de estar passando assim para ninguém, não. Então, Tá. outras práticas, né? Banho, defumação, visualização criativa, né? Mentalização. Inclusive, eu recebi, chegou semana passada um livro maravilhoso, que eu estou aqui com ele, Imagens que Curam. Trabalhos de imaginação que você vai criando, aquilo você vai plasmando a situação, que de fato você vai sentindo bem, o organismo físico vai recebendo a indução mental das criações que você mesmo elabora, com intensidade e com disciplina ao longo do dia. Então, a mente da gente é fortíssima, ela tem capacidade de curar tremenda. Quando você vai fazer a indústria química, farmacêutica, vai fazer estudo de remédio, aí faz o placebo e o outro com princípio ativo. Tem medicamentos que alcançam 70% de eficácia. O placebo alcança 70% de eficácia. Por quê? Porque a mente humana acreditou tão profundamente que aquele medicamento ia trazer a cura, o bem-estar, que ele, de fato, ele curou, ele trouxe bem-estar. Então, a nossa mente tem capacidade tremenda de cura, de autocura, que a gente basta identificar quais são os mecanismos, as técnicas mais adaptadas a gente. Outro dia eu estava deitado aqui para dormir, Alexandre, meio desequilibrado, aí eu levei o pensamento, eu pedi ajuda aos guias, aos mentores, não para incorporar, mas para uma intuição. Aí me veio a imagenzinha de uma esfera, tamanho da bolinha de ping-pong, essa esferazinha lilás, né, violeta, né, chama violeta. E essa esfera veio, ela entrou no meu terceiro olho, no chakra frontal, ela expandiu, cresceu luz, ela foi descendo, isso guiado nessa intuição. Saí tão bem, meu irmão, dessa prática, que não foi inventada, não lhe encanto nenhum. Recebi intuitivamente, fui fazendo Sim. e foi maravilhoso. Visualizar como a terapia que você falou, né? Como a terapia mental. Você Exato. visualiza a cor e essa cor vai te tratando energeticamente. Tá Então me são vendo aí, Felipe? muitas. Você tá conseguindo me ver aí ou não? Ou tá preto ainda? Não estou conseguindo te ver nessa terceira parte. Eu O estou pessoal passando aqui consegue para as ver aí? Eu perguntas. não sei se tá travando, se tá... Eu acho que não estão te vendo, porque tá a rodinha aqui do carregando. Aí a Rafaela fala que para limpar a casa com sal grosso e anil, fantástico. Sal grosso e anil também é muito bom mesmo. Limpa tudo, mas limpa, aí depois você faz uma prece, você faz o evangelho no lar, você recarrega de potências positivas, né, de energias positivas. Não basta Sim. simplesmente passar o rodo e levar tudo. Tem que recarregar com propriedades benéficas, viu? Perguntas ao Derek que tá ajudando a gente na condução. Aqui. O Derek é o outro roteirista, participante, coautor, né, do podcast. Ele saiu, o Alexandre? Saiu. Pronto, vou chamar o Alexandre de volta aqui. Pronto, vou ler a pergunta aqui do Derek. Alexandre Felipe foi falado sobre saber falar com os espíritos. Quando comentando sobre incorporar em casa, o que vocês querem dizer com isso? Falar com o espírito. O que é falar com o espírito? É o espírito aparecer diante de ti e conversar com você, ou te perguntar alguma coisa, ou tá parado. Opa, tá me ouvindo Né? aí? Voltou, né? Pronto, não tô te vendo, mas tô te ouvindo bem. Eu acho até bom que a gente fique só se ouvindo. Ah, pronto, voltou. Foi. Eu entendi o que o Pronto, Derek falou. É, pronto. O que é falar com os aquela, espíritos em casa, né? é o seguinte, a gente tem uma maneira, foi o que eu falei, a gente tem uma maneira que, seja em centro espírita ou umbanda, que questionar é feio,
Tu duvidar do espírito é sinônimo de tu tá sendo mal educado com o médium, tu não tá dando credibilidade para ele, tu tá sendo invasivo, grosseiro. Já na Umbanda a gente tem aquela questão como tem mudado, mas ainda pouquíssimos centros que têm estudo e desenvolvimento, né, com uma estrutura legal, com um aprofundamento das coisas. Então, a pessoa ela recebe o espírito, as pessoas tratam aquele espírito como se aquele espírito sempre é um espírito de ser de luz e que tu não Ah, sim. pode duvidar do que ele fala, tu não pode questionar e tu tem que falar com ele. Tipo, o que eu falei que tem que saber falar com o espírito? Porque as pessoas já vêm como se botasse o espírito num pedestal e, nossa, amém. O cara fala, olá, boa noite. Mas é bem cômico, tá? Eu dou risada porque é cômico. A pessoa, boa noite, filhos. A pessoa, amém, amém, salve, salve. Por que você não fala boa noite? Como é que os filhos estão aí? Salve, pai. Salve e depois vem uma palavra. É tudo salve, amém, saravá e depois vem uma palavra. Por que você não fala com esse espírito de maneira tranquila, como tu falaria com uma outra pessoa? Então, boa noite, senhor, senhora. Como é que se chama? Ah, eu sou tal, assim, muito legal. O que o senhor tem para falar? Ah, eu tenho isso, isso, isso. Ah, muito bacana. Tá, mas por que que isso, por que tu está falando isso? Por que que isso é assim, assim, assado? Ah, é porque tal coisa está acontecendo, tal, 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 tal. Ah, não posso falar. Ah, por que que tu não pode falar isso? Porque eu tenho que saber, eu tenho que entender o que tu está me falando. Tu não concorda? Aí o espírito, tá, tudo bem, vamos lá, vamos tentar elaborar aqui. Tal, 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 tal. Então, é tu falar com o espírito com naturalidade. Tu questionar as coisas que ele fala é tu ser inteligente e não ser enganado. Porque por mais que o Isso. médium não esteja ali de mau coração querendo enganar a pessoa, ele pode se equivocar. Ele pode passar muitas vezes e confundir a mensagem, porque ele não é totalmente mecânico a incorporação dele. Às vezes a pessoa tem toda uma incorporação, mas quando é na parte da psicofonia, a pessoa não tem a psicofonia mecânica, ela tem a parte mais intuitiva, ela transcreve só, mas o corpo, o guia movimenta, mas a boca não. E aí o que ela vai fazer? Então, tem todos esses riscos. E também tem o risco de ter um espírito ali que não é aquela pessoa que ele está dizendo ser. E se tu bate a cabeça, beija a mão e fala amém para tudo que ele fala, tu vai ser enganado facilmente. Então, tu tem, principalmente em casa. Então, tu tem que falar muito bem com os espíritos, de forma clara, para saber o que ele quer falar, para te entender. E essa história que o espírito não, que acabou, que o preto velho não sabe falar direito português, que não dá para entender direito. Tem umas coisas que a gente passa aí nos terreiros, que a gente já vivenciou, a gente vê na internet, que parece que, que o espírito está falando, tem que ter uma pessoa transcrevendo o que ele está falando, traduzindo do caboclês, do preto velhês, do exusês para o português. Isso é uma bobagem, né? Porque o Uhum. espírito ele vai se comunicar com as ferramentas que o médium possui, né? Se Sim. tiver um fenômeno de línguas, né, de xenoglosia, junto com, com uma materialização que, mesmo que o médium não saiba falar um, uma língua, para fazer uma voz totalmente diferente dele e falar com um idioma totalmente diferente, isso é um caso à parte que ele vai ter que usar isso para uma pessoa, às vezes, que está ali, que não é daquela região, tem que falar numa língua daquela pessoa. Isso acontece, né? Mas isso aí é muito raro. Então, Muito raro. a gente tem que ter uma lingueza clara com os espíritos, porque eles são iguais a nós. Eles só têm uma visão mais dilatada e às vezes são mais equilibrados. Ou às vezes é um É ser o mais método. superior. E é o método racional, né, que Kardec usava, né? Dialogava Exatamente. com muito respeito, né, com todo tipo de espírito. Respeito tanto com o guia, com respeito quanto com o espírito inferior, né, quanto o mais agressivo. Tudo com muito respeito, porque o espírito tem que ser respeitado, né, todo ele, né. Lógico, quem está numa condição evolutiva superior, a gente respeita com mais respeito ainda, né, porque é É, uma pessoa que você aprende, que você é um admira, professor, né? né. Professor você admira, você poxa, você quer bem, você quer agradar, você quer, né? Mas, lógico, é a questão da formação de cada um, né, Alexandre? É a personalidade. Às vezes a pessoa ela é mais servil, ela é mais dócil, ela tem essa característica de ser mais, por favor, com licença, bom, Sim, outro que é sim. mais assertivo, né? Então, é questão de cada indivíduo. Por exemplo, você falou uma coisa interessante também, que era para a gente ter falado, e está falando, é que o espírito ele vai usar aquele conteúdo
é aquele cabedal de experiência, de vivência, de saberes que o médium tem, que o médium construiu, né? Então, quanto mais o médium estuda, quanto mais o médium tem vivências, experiências, mais ele tem ferramentas, instrumentos para que o guia utilize e, enfim, traga um resultado melhor naquilo que ele se propõe, na cura, numa comunicação, numa escrita, no aconselhamento. Então, por isso que o médico tem que trazer, assim, aqui, por exemplo, a nossa casa é uma casa que fica na zona rural, na zona rural, da cidade interior do Ceará. Então, mais do que nunca, os guias precisam falar num linguajar muito simples, muito fácil de ser compreendido pelas pessoas que estão lá, né? Então, se justifica uma linguagem menos concordância verbal, mais na informalidade, mais na gíria, para se fazer entender. Porque o que é mais importante numa comunicação é a mensagem. O outro tem que te compreender. Não é culpa do outro não te compreender. A culpa é tua, por não se fazer compreensível por quem está te ouvindo. Então, o problema é do emissor, não do receptor. Então, eles falam muito no popular. Isso não serve não serve só para Umbanda, mas também no centro espírita. A gente estuda mediunidade, dialogação, doutrinação, pela literatura da década de 30, de 40, de 50, onde vós sois, ou emérito, venerando. Cara, ninguém fala mais assim, não. As oportunidades que eu tive de conversar com o espírito obsessor manifestado em médium, na psicofonia, até em médium doente mesmo, médium que estava altamente obsediado, disse, meu irmão, pelo amor de Deus, meu filho, largue disso, largue de montar. Você não está vendo que você está feliz fazendo isso? Você está mais equilibrado? Você está mais... Você está melhor desse jeito? Ou você está, sabe, conversando como que está conversando com uma pessoa nossa aqui? É conversar com um indivíduo, com todo respeito, com uma linguagem que passa do coração, não um verbalismo bonito, rebuscado, que você aprendeu com o André Luiz, com o Emmanuel. Cara, porque não dá pra você repetir aquela retórica dos anos 40. Não dá. Aqui você tem que falar na linguagem mais facilitada. Tanto que a Umbanda veio nessa esteira, né? De falar para os excluídos, falar a linguagem que se fizesse compreensível para o povo do povo, né? Tanto que quem veio aí criar esses arquétipos, né? Do índio, do negro, do cigano, do malandro, para essa comunicação fluir de gente para gente, né? Porque é espírito que é santo, é espírito, mas que te compreende porque vivenciou aquilo que você vivenciou. E dentro da competência dele, ele vai te transmitir. Então, nós, enquanto médios, temos que estudar, aprender, ter bom senso, amor, empatia, para que os guias venham e usem desse cabedal de informação. E, cara, só pontuando para finalizar essa minha parte, assim, xenoglosia, eu vi isso uma vez. No começo, acho que uma semana que eu tinha colocado a roupa branca na casa. Estava tinindo, brilhando ainda, tinha uma mancha de nada. E aí era no inverno. Aí chegou uma pessoa lá que, sabe, eu vou falar de legião, né? Que tem lá na Bíblia, Jesus. Legião, que não é nome de um espírito, né? Legião quer dizer um grupo de espíritos possuindo mesmo, a palavra é possuindo uma pessoa. Então o sujeito estava falando com 2, 3 carioca, e daqui a pouco ele mudava, aí falava chinês, você via que não era um português, rodava e começava a grunhir igual um animal. Meu irmão, é muito esquisito isso. E em médio começando, ele tem muito medo de tudo, né? Medo danado, né? Qualquer experimento que você fica... Não pode o gelago, o bebedouro aqui dar um grupo, você já se espanta, né? A geladeira que instala, essa geladeira moderna, né? Dá uns estalos danados. Então você se assusta. E o médio novo chegando para ver um negócio dessa marmota, né? E eu cheguei em casa todo manchado de lodo, que lá tem uma área que é descoberta. Aí minha esposa, meu filho, o que vai acontecer com você todo melado? Não, eu escorreguei. Olha, escorreguei. Tá dando atracado com o sujeito lá. E curioso, né? Que o médium é neófito, novato, o iniciante com medo danado. Mas na hora que você envolvido por uma força dos guias, dos mentores, você esquece medo, você esquece, vai para cima e você cuida da situação, você verbaliza e você cuida fisicamente daquela situação, medo zero. É incrível como você muda, né, a tua forma de sentir, de perceber o perigo, as ameaças à tua volta. E aí, beleza, eu cheguei em casa bem, poxa, perdi medo de espírito, não tenho mais medo. Cara, todo corajoso, vibrando. Aí, 2 dias depois, tinha
Novo atendimento. O rapaz apareceu. Cadê que eu tinha coragem de chegar perto dele? Com medo que ele rosnasse de novo, que ele Tá subisse doido. pelas paredes, que ele desse murro na parede, que rasgasse a camisa, que de fato ele fez isso. Rasgava a camisa de malha como quem rasga papel. Dava murro, soco na parede que vibrava o centro todo, o galpão. Cara, é só, assim, então você percebe que não é mais você quando você é tomado por uma força, por uma coragem, por um verbalismo moral, firme, decidido, que aí você, opa, peraí, tá diferente. E não Sim. necessariamente apagando, né, Alexandre? Porque o médium novato, ele idealiza. Ah, eu vou apagar, o guia vai fazer curas maravilhosas, vai dar conselhos. Aí quando eu voltar, coçando os olhos aqui, foi que houve? Aí, não, o guia curou 30, deu conselho por 20, É, né? Enfim, deu passe para 200. E não, você está presente, tua consciência está mais ou menos desperta, de acordo com a necessidade, com tua mediunidade, e você vai estar lá presente, né? Então, das primeiras incorporações, você não sabe se é você ou seu guia, porque você está num processo de autoconhecimento e de conhecimento dessa parceria fluídica. E você tem com outra consciência, que de fato não é mais só você que está ali, né? Ali é um conjunto que se forma, é uma soma sim. da tua consciência, consciência do guia, para formar uma terceira consciência, que pode ser mais anímica ou pode ser mais espiritual, mas que aquilo vai flutuando, né, ao longo do trabalho, das necessidades. Às vezes você está totalmente desperto, então às vezes você está totalmente fechado, porque de acordo com a necessidade que aparece, né, dos consulentes que estão lá. Isso na nossa experiência na Umbanda. Sim. Isso É aí. isso? Isso aí. É doideira. Doideira. Média é tudo pirado. Aí É. pergunta aqui, ó. Eu vou pegar o Pedro aqui, o Pedro. O Pedro é nosso camarada aqui também. Qual é a postura dos médios quando dá passagem a mensagem de um espírito superior, tipo Vicente de Paula? Rapaz, o que o médium deve, qual é o comportamento, a postura do médium diante de um espírito que apresenta-se como Vicente de Paula, ou Bezerra de Menezes, o apóstolo Paulo, Erasto, Fênelon, e por aí Ó, vai. é a mesma postura que tu tem que ter. A postura de recepcionar e compreender a mensagem é a mesma que tu vai ter com o João da esquina, com a Maria, com a Lourdes. Com o Zé É a mesma Pretinho, com Maria postura. Quitéria, com Maria Padilha, Exatamente. Com o João, com o José, com qualquer um. É, tu tem que Velha analisar a Branca. mensagem, tem que Uhum. entender, sentir a energia do ambiente, da pessoa, analisa o teor da mensagem, se tem sentido, vê se não é aquele papo chiclete, sabe aquela coisa que é muito melosa, porque muitas vezes Cheia de clichê, né? tem mensagens que ela vem, comunicações que começam com muita coisa de amor, com palavras que já são chavões, muito batidas. Ah, tá falando de bem, então é uma mensagem boa. Nem sempre é Uhum. assim. Então, por isso tem que ter a mesma postura de tu falar com uma pessoa, com o teu amigo. É um comunicante? É um amigo? Vamos começar a conversar. Questionou? Não gosta de ser questionado? Opa, por que não gosta de ser questionado? Está aqui para nos informar, para nos ensinar, então tem que ser um orientador ou um Sim. facilitador. Se fica brabo Uhum. com questionamento, aí tu já muda a tua postura, já vai consequentemente já vai ter o aporte ali dos guardiões, dos mentores, para te identificar quem é que está ali realmente, se é o Vicente ou se é o Vicente invertido, né? Que é o capeta lá. É. Bizarro, né? Sei lá. Então tu tem que ter a mesma postura sempre. Tipo, tu pode admirar um espírito, tu pode ter um espírito elevado que traz uma mensagem legal e tu gosta muito, tu trata com muito respeito, mas respeito não é adoração, não é bajulação, Uhum. não é usar um vocabulário que é toda hora amém, assim, sim senhor, é dizer sim para tudo. Não, tu tem que questionar, age com respeito, com carinho. Tem espíritos que vão ser mais carinhosos, que vão ter uma intimidade maior com o grupo. Então tu vai agir conforme a necessidade. Mas não tem por que tu pensar que tu tem que agir diferente com um espírito que tem uma hierarquia espiritual acima. Não tem isso, sabe? Tu tá ali Cara, para ser informado. e o nome também pode dizer qualquer nome, né? Você vê Exato. o Divaldo Franco, né? Joana de Ângela foi dizer quem ela era depois de quantos anos, né? Mano, eu vou falar para Chico depois de quantos anos, que Chico manifestava mediunidade. Eu não sou nada, mas o preto velho que trabalha na minha mediunidade, né? O pai Joaquim foi dizer com 3 anos que eu estava incorporando dele, trabalhando com ele todo sábado, que ele foi dizer quem era e deu ponto riscado.
Quer dizer, não Sim, importa tanto o nome, o importante é o trabalho. E o nome vai ser dito quando houver uma necessidade clara e objetiva do porquê está sendo dado esse nome. Para que sim. o médium não se envaideça, né? Porque vai ver, de repente, depois de alguns anos, você sente uma incorporação de um guia que tem um turbante e que tem uma gema verde na cabeça. Eita, tô com Ramatiz. É, é, Sabe-se lá quem é, mas pode ser é. outro. Mas não importa. Pode ser o ramatiz invertido lá. É, Também. porque forjar uma identidade, plasmar a matéria astral, qualquer espírito mais inteligente com poder mental pode fazer. Sim. Se um turbante, uma pedra é sinônimo de ascensionado, espírito esotérico, oriental, da fraternidade, da cruz e do triângulo, não quer dizer nada. E nome, mesmo o nome Bezerra de Menezes, muitas vezes é um enviado de uma falange que está sobre a responsabilidade de Bezerra, mas não é o Bezerra ali. E tem espíritos que às vezes dão um nome, ele não está ali, é só uma mensagem mental, é só uma captação mental do médium. E é do Isso. próprio espírito. E, tipo, e para nós que militamos já na Umbanda em algum momento, que já estudamos, já frequentamos um centro, os nomes são feitos como uniformes. É o brigadiano, é o bombeiro, é o enfermeiro, é o médico. O nome da falange é respectivo a uma atuação, a uma força, a um tipo de trabalho específico. A variação no nome, às vezes, é uma variação de atribuições que esse espírito X, que não sabe, a gente não sabe o nome dele, está usando aquele nome aleatório ali. Porque ele tem uma função no astral. Então, ele está atrelado àquela falange do pai Joaquim, por exemplo. Então, às vezes não tem nada a ver com o nome do espírito. Então, a gente tem que dar menos importância na mensagem. Se é o Francisco de Assis, se é o Chico Xavier, se é o fulano de tal, Madre Teresa de Calcutá, ou se é a Ana, se é o Flávio, se é... O importante é analisar o contexto e ver se aquilo ali tem sentido ou não. E é possível, sim, que venha dar uma comunicação, Francisco de Assis, Vicente de Paulo, Erasto, o nome que pode sim vir, por que não, Sim, né? Mas é cada um. Mas lembra você nem dizer o nome. Tem um episódio é, engraçado, né, do Eurípides Bassanufo, que recebeu uma comunicação de um guia, de uma feminino, achou belíssima a imagem, ele estava repreendendo ela, achando que era um obsessor, porque ele dizendo que era Nossa Senhora. Aonde que Nossa Senhora vai aparecer para mim? Ela teve que colocar no estado de sonambúricos, né? Desdobrou. Quer dizer, sonambúrico não, ele teve que desdobrar, botou para dormir, né? Botou para sim. dormir. E aí ele teve contato no astral e, de fato, era Nossa Senhora e passou uma comunicação para ele, para fundar o colégio, né? O Colégio Allan Kardec. Quer dizer, apareceu sim um espírito superior para o médium. Bezerra de Menezes, o Geraldo Lemos, né? Que pese, muita gente tem dúvida do que ele fala, o que é verdade e o que não é, que ele ouviu de Chico e o que não ouviu. Ele contou numa das lives dele que Bezerra de Menezes seria uma falange também, confirmando aquilo que a gente já ouviu, né? Uma falange de 3.000 Bezerra de Menezes. 3.000 bezerros fazem parte dessa falange chefiada por Bezerra de Menezes, que tem Bezerra de Menezes aqui em Sobral, aqui na cidade próxima aqui, como tem Bezerra de Menezes aí em Birigui, em Pelotas, vai ter 141 Bezerra de Menezes, né? Sim. Mas porque faz parte de uma falange, igual um sete flechas, né? Um É, caboclo. E é subordinado a um chefe da falange, mas que não deixa de representar, já pela moral que ele tem, né, pelo aprendizado, aquela consciência, aquela inteligência que se apresenta com aquele nome simbólico, é isso representativo que a aí. gente respeita. Isso aí. E aí, vai ter mais ou vamos encerrar? Tem mais duas para finalizar aqui. Tá, vamos Uma, então. como a gente saber, aí eu acho que é complicado, assim, como saber se recebeu magia negra, você está enfeitiçado, você foi embruxado, né? Ah, Como é que isso você aí. sabe que tá? Eu acho que é muito. Olha, se está sentindo algum tipo de coisa ruim, de situação ruim, primeiramente tu vai evocar aqueles que te protegem, vai procurar uma sintonia bacana, vai fazer algum tipo de tratamento que tu tenha conhecimento. E se as coisas não melhoram, aí, se tu conseguir te ligar a algum local bacana e procurar orientação, esse local pode te trazer algum tipo de informação, algum tipo de tratamento, até mesmo à distância, não sei. Esse período é um período meio conturbado para isso, né? Mas, Pois é. assim, tem magia negra, tem feitiçaria? Tem. Mas muitas vezes a feitiçaria e a magia negra é a gente mesmo. Então, Uhum. então é bem delicado falar sobre isso, né? Então,
Tem coisas que vão ser mais viscerais, se tu sofre algum tipo de processo de egoécia, algum tipo de negativismo, tem, de demanda e tal. E isso tu pode receber o auxílio num centro específico, né? Num centro bacana, num local bacana, de confiança, que tenha uma estrutura legal. E lá e muitas vezes eles não vão te falar que tu tá com uma magia, porque isso não ajuda em nada, dependendo da personalidade, né? Vai deixar a pessoa Isso. mais aflita, mais ansiosa, ou mais depressiva, ou ela pode Quem fazer algum tipo mandou, de né? bobagem. Quem foi que mandou a demanda, quer saber Isso não tem, também. não tem nenhum fundamento. Alguém é totalmente contraproducente tu falar para alguém, ah, foi um fulano com uma letra M. Não tem uma mulher que convive contigo. Eu acho que essa pessoa aí te mandou alguma coisinha no teu trabalho. Isso aí, nenhum espírito esclarecido, com propósito pro É, bem, vai fazer isso. Isso só vai gerar intriga, pode gerar algum tipo de acidente, de briga, de agressão, porque a pessoa vai pensar que a pessoa X fez algo, e se ela fez, não importa, tipo, se resolve no astral as coisas. Então, é bem complicado esse assunto, assim, tipo, e as e dá, pessoas e dá, jogam muito com isso. e dá uma live inteira só sobre seguir mais de uma, É, né? E dá para falar sobre isso. Porque você vai entrar no é, feitiço mesmo, você vai entrar na arquepadia, né? Que é aquele feitiço que vem de outra encarnação, isso que aí entra a exatamente. questão da apometria. Quem vai É. tratar o centro espírita trata é o terreiro de Umbanda. Enfim, e a magia mental, magia feita, né? Então tem muita. Podemos fazer uma Fazendo a live sobre isso. propaganda. É, exatamente, podemos fazer. E tem o podcast, né? Sobre magia que vocês têm também lá, no portal do Grande Coração. Tem lá. Eu tenho que fazer propaganda que senão vocês não fazem, né? No, Aí o no, no- marketing. pois é. Tá lá no, como é que chama? No Spotify. É. É, no Spotify, Enfim, Portal aí Grande outra Coracão. pergunta. Coracão. Vamos lá, É, última portal do pergunta. Grande Coração. Do Derek aqui, ó, que ele nos ajuda aqui, o sócio, né, do portal. Quanto ao desenvolvimento nos terreiros, no que diz respeito à incorporação, a gente quase sempre vê o desenvolvimento nas famosas giras. Qual é o fundamento por trás da gira? E tem como incorporar? Aí a pergunta acaba. A gira, né? A gira de desenvolvimento. Para Bom, concluir. ó, o termo gira vem de engira, né, de encontro, de reunião. Então, uma gira de terreiro, é um encontro, uma sessão, é o desenvolvimento ali de um encontro, de um trabalho. Tem as giras, né, ou as sessões de treinamento, não são todos os locais que fazem, né? Tipo, na sua grande maioria, os terreiros eles botam a pessoa para trabalhar, muitas vezes na hora do trabalho mesmo, do atendimento caritativo lá com os espíritos e tal, colocam os menos experientes ou os que estão em processo de desenvolvimento para sentir alguma coisa lá durante o processo. Ou às vezes, alguns terreiros já começa a ficar melhor quando deixam após os trabalhos ter uma gira ou um processo ali, um tempinho para os médiuns em desenvolvimento, junto com os mais experientes, estarem de novo desenvolvendo com as portas fechadas. Aí depende da logística de atendimento dos centros. Tem centros que só atendem uma vez por semana, então não tem como ter vários dias na semana para fazer um dia de Uhum. desenvolvimento. Seria maravilhoso, mas não dá. Então o que eles fazem? Ou fazem antes dos atendimentos já uma gira pré-atendimento para que aqueles que estão se desenvolvendo melhorarem, ou pós. E aí vai dependendo. Tem locais que tem isso, tem locais que não. Tem locais que tem um dia específico, com as portas fechadas, e aí é a melhor coisa que tem é tirar os olhos da consulência, da assistência para os médiums. Eu não recomendo nem deixar os médiums que trabalham já no dia a dia do terreiro incorporarem na frente da assistência, que bote uma cortina, que seja numa sala separada, porque as demandas mentais, os pensamentos, as formas de pensamento que os consulentes às vezes emanam para alguém, prejudicam muitas vezes o campo mental da pessoa que está Prejudica. ali. Elas acham que às vezes a pessoa, porque ela se manifesta de algum jeito, ou se mexe mais ou menos, ela é melhor ou pior. Tipo, o consulente não tem o dever de saber o que está acontecendo ali, mas isso pode provocar algo negativo indiretamente naqueles que vão receber o auxílio. Então, o ideal é ser um local reservado para incorporação. Depois as pessoas entram lá. E essa gira de desenvolvimento, o legal é o quê? É que a pessoa tenha a possibilidade de sentir energia primeiro, de sentir a energia da falange que trabalha naquele dia.
depois o dirigente ou a dirigente ou responsável ali pelo desenvolvimento e chamando os guias um a um para as pessoas, para elas terem a oportunidade de sentir a aproximação, pediu a irradiação pretérita na pessoa, e depois, aos pouquinhos, ela vai tentar ao final da gira incorporar, porque é o mais difícil fazer, porque envolve vários processos, além do processo de ligação mental. Então, deveria ser assim, mas o que a gente vê Uhum. não é assim. A gente confunde muito, já confunde o nome de engira com gira, e aí já usa a gira de desenvolvimento literal, de pegar a pessoa e fazer que Literal. nem uma Beyblade, né? É o jogo do peão. Joga a pessoa e gira ela, aí a pessoa ela tá ouvindo um batuque frenético, o som super alto, ela tá tonta, às Aham. vezes a tontura, aquele ato de girar, meio que auxilia um pouco a desacoplar o duplo etérico e o astral e o corpo astral, mas eu tenho meus poréns aí, eu acho que é mais uma coisa placebo e tontura do que isso, quando a pessoa é forçada, né? Não quando é feito pelo Sim. próprio espírito. Esse É, giro aham. no próprio eixo pelo próprio espírito, é um processo diferente. Mas aí pega a pessoa, gira, porque vai facilitar o acoplamento da energia e a liberação de energias. Para mim, isso é um chavão, é um dogma da Umbanda, um tabu que deve ser retirado, porque atrapalha as pessoas caírem no chão, dão de cabeça no chão, batem uma nas outras. E aí, às vezes, a gira fica só nisso, em girar a pessoa e ver se ela vai depois manifestar alguma coisa. Imagina, a conexão do guia é uma conexão é, mental, astral, etérica para o sistema nervoso endócrino. Olha toda esse descenso vibratório que chega até chegar a ele manifestar Uhum. alguma coisa física na gente, um calor, um frio, dormência, pegar um plexo e mexer um braço, tomar o plexo braquial para mexer o braço, as mãos, conseguir movimentar uma perna sem tu fazer isso. Olha toda essa complexidade. Será que girar a pessoa facilita? Forçadamente? Então, tem essas variações assim que a gente tem que cuidar, né? E não deveria ser feito dessa forma, deveria ser feito mais minuciosamente ao desenvolvimento, as giras de desenvolvimento. E são necessárias. As casas que não fazem giras de desenvolvimento, ou dias de treinamento, ou momentos de treinamento, elas se expõem ao perigo, né? À confusão, à mistificação, ao animismo puro, né? Animismo não é ruim, porque a gente precisa do animismo para viver, para interagir, principalmente nas Sim. faculdades medianímicas, mas, tipo, só o médium tá ali falando coisas, ele tá dando conselho, ele tá dando pitaco na vida dos outros que ele às vezes não tem que dar, né? Então, é muita responsabilidade para lidar com pessoas Muito. que vão influenciar É. outras pessoas, né? Então, Uhum. tem que ter desenvolvimento, tem que ter agir de desenvolvimento. Se vai ser antes, depois do dia, se vai num dia de separado, se é num dia com a casa fechada, não, tanto faz. Desde que seja feito com amor, com competência, com dedicação, faz toda a diferença numa casa. É isso. Um médico, ele estuda 7 anos, 6 anos, depois faz uma residência de 5 anos para poder trabalhar com o que ele gosta. Por que que eu, que vou lá, aceitei a responsabilidade de ser um médium para trabalhar com alguém? Por que que eu não vou explorar, desenvolver, me deixar pronto, ou minimamente pronto, ou um estagiário para fazer algo? Não, é só o amor. Então vai lá, abre um consultório só com amor e vai operar alguém, vai ser cirurgião só com amor. Não vai ser, entendeu? Então tem que ter Aham. essa visão racional das coisas para que as coisas sejam feitas de verdade, com amor e com competência, né? Com a Isso. ferramenta afiada. Competência. Uhum. Só pontuando aqui a questão do giro, né? Que estamos falando aqui, que tem a ver, a questão de rodar tem a ver com a questão do controle também, né? Com a necessidade do controle do médio não perder o controle. E na hora que você gira, dentro de um processo organizado e com funcionalidade, você tira o médio do terra a terra. Você coloca ele num estado de que ele perde um pouco do controle. Na hora que ele Sim, gira, já facilita uma conexão, facilita o transe mediúnico. Isso e não é toda pessoa que vai facilitar o transe rodando. Vai ter outras que você dá 3 giradas, outras que tem que segurar, porque a pessoa está naquele processo. Então tem muita sensibilidade da tua condução enquanto médio desenvolvedor, em sintonia com o espírito que está desenvolvendo, para saber que médio você vai girar, que médio você não vai girar. E o quanto que é, vai girar aquela pessoa para que não gere um acidente, né? Mas, de fato, apenas uma quebra
a sensação de controle de terra a terra para que ele facilite o processo de transe. O próprio tambor também, o ritmo é para favorecer o transe. Tem gente que entra mais facilmente com o transe pelo tambor do que outros. Nossa casa não tem Sim, atabaque. E o transe acontece, independentemente do atabaque, né? Ou exato. rodar. Tem gente que roda, tem gente que não roda, tem gente que se recusa a rodar. Não rode. Enfim, É, mas tem um fundamento, sabe, Alexandre? Não é você fazer de qualquer jeito com todo mundo igual, porque todo mundo é igual, porque só se exato. desenvolve O assim. problema é o Não, padrão, porque né? foi aprendido assim, então, lógico, serve para todo mundo. É que nem o banho da cabeça e o banho do pescoço para baixo. Não, não pode banho. Por que não pode? Eu tomei e tô vivo aqui, o Sim. banho de manjericão na cabeça. E aí? Qual é o problema, né? É É, questão e do bom tem senso, do controvérsias treinamento. nessas coisas, assim, tipo, tem detalhes, especificações. Eu acho que o giro mais natural vai ser aquele que ou está sendo orientado por alguém que está realmente com um guia ali e fala para fazer aquilo, tipo, real para fazer aquilo mesmo, precisa daquilo, porque realmente a pessoa ela pode entrar numa entrega um pouco maior por perder aquele chão, aquela. Agora O ela está num controle, processo cada pessoa tem dinâmico, controle. exato, com pessoas que são muito, não dá, não me entrego. Mas tem o perigo de tu estar, né, dificultando essa sintonia, porque ela é muito É, mais sutil, muitas vezes, o começo dela. E outra coisa, o atabaque, ele é muito bonito para festividades, mas as batidas graves, o som, o uhum, timbre grave, ele atua em chakra gástrico, umbilical e sexual. E ali é onde estão sim. alojadas as nossas emoções muitas vezes mais de Primitivo, teor né? mais baixo, mais primitivo. E eu posso acelerar um processo anímico, uma catarse, no momento que não é para fazer aquilo, que é um momento de Isso. E eu acho que incorporação. atrapalha o aconselhamento também, sabe? Você tá com aquela conversa de pé de orelha, Exatamente, tem que gritar, né? fica difícil para te ouvir as palavras das Ainda mais pessoas durante o agora na tratamento. pandemia. A gente vai ter que É, trabalhar de imagina. máscara, É, então, tipo, né? tem que. O atabaque eu acho muito lindo, é uma coisa que eu Uhum. acho muito bacana, mas é para festividade, para a hora de gira, para desenvolver. Eu acho que tu facilita o animismo e a mastificação porque tu excita o emocional dos médiums. E se o médium não tá muito bem, ele vai passar na frente e vai acabar manifestando muitas vezes ou o emocional dele ou aquilo que não é realmente. Porque aí, se tu quer usar instrumento, tem que estudar o timbre e o efeito das notas nos chakras e no mentalismo da pessoa. Aí tu usa instrumento de sopro, instrumento de cordas, que são instrumentos ou cantos líricos ou sons da natureza que tu usa durante o processo de desenvolvimento mediúnico na gira. Tu bota de fundo É. esses sons para Uhum. a frequência pegar no frontal, pegar no laríngeo, no coronário, no cardíaco, que são os pontos mais importantes dos guias se conectarem e tu entrar em sintonia Perfeito, com eles. Então, perfeito. tem tudo isso para te desenvolver, sabe? Tem É muita complexo, coisa, né? cara. É complexicado, como diz um amigo meu, é É, complexo e complicado. Por isso é que tem que trabalhar o intelectual, o psicológico, o físico e o moral, né? Os quatro isso. aspectos. E agora, finalizando de verdade, só a questão, como é que eu sei que sou eu é o guia? Pergunta clássica, né? Me perguntaram aqui, eu estou conversando mentalmente com alguém. Eu sou doido, eu sou esquizofrênico, sou o quê? Eu de ter um guia mesmo aqui conversando comigo, né? Sim, Existe esquizofrenia? Existe sim, um transtorno mental e tal. Mas esquizofrenia somada com mediunidade, que é terrível de tratar. Né? Até você não sabe até que ponto está mesclando ali uma questão anímica e uma questão espiritual que se embota, que tem um transtorno também. É muito complexo isso aqui para você identificar. A gente não nega o transtorno sim, mental. Identifica que existe uma complexidade muito maior de tratar uma pessoa que tem um transtorno qualquer, somado à mediunidade desequilibrada. Agora eu estou exato. pensando, estou conversando mentalmente. Aí o autoconhecimento é que vai te trazer a condição de discernir. Poxa, esse pensar fora, eu não penso assim, então isso aqui deve ser diferente. A mandando você fazer uma coisa esdrúxula. Pô, isso aqui não é meu, o que eu vou fazer? Ou imaginando um ciúme exagerado, um medo exagerado. Poxa, uma ideação suicida, que tem muito disso, né? Pode ser Ah, por processos complexos, graves. E pega a corda, se jogue na rua. Cara, isso aí não é você, porque o nosso sim, sentimento de autopreservação não vai te mandar fazer algo que te destrua, né? Ou te colocar na situação de perigo. Então, o autoconhecimento te dá as ferramentas para isso. O autoconhecimento pode vir através de um psicólogo, através de um processo de uma terapia integrativa, desenvolvimento mediúnico, leitura edificante,
meditação, são várias e várias técnicas aqui que você procura aquela que é mais adequada à tua forma de ver o mundo, né? Isso aí. Eu acho que as maneiras de tu identificar é com autoconhecimento, com essa prática, né? Com a Prática. experienciação. E tu vai ver que são coisas nítidas. Tipo, se é uma comunicação intuitiva, é diferente da inspiração. A inspiração é algo muito mais sutil, não tem uma mensagem clara, é uma vontade. Já a intuição já é um bloco informativo que vem de repente na tua cabeça, e às vezes nem faz parte do teu conteúdo intelectual. Ah, Uhum. se é uma mensagem mental, a mensagem mental de um guia ou de um espírito diferente não é o teu pensamento. Ele vem às vezes até de uma voz. O pensamento vem com um tom de voz, uma Isso. interpretação, uma entonação Uhum. diferente tua. É totalmente assim, adverso ao teu tipo de pensamento. Então, tu vai ter isso. Como é que eu sei que eu estou incorporado? Eu estou realmente de fato pronto e trabalhando incorporado e tal. Primeiro que eu não fico pensando se eu estou ou não estou incorporado, para começar. Né? O Uhum. cara que tá trabalhando ali com o guia não tem essa. Estou ou não estou ou não estou. Eu não sei quem eu sou. Eu sou eu. Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui agora. Isso é um médio em desenvolvimento, para começar. Né? Uhum. É. E o cara que está incorporado, imagina só. Eu vou dar a minha vivência, tá? Que eu tenho Uhum. a faculdade que nós estávamos desenvolvendo no momento em que nós tínhamos nosso centro, é da psicofonia. E um tipo de psicofonia mais para a parte semimecânica. Porque eu sentia a minha garganta ficando totalmente dormente, a minha TM, que é a Uhum. articulação da mandíbula com o maxilar, ficando enrijecida e dormente. Eu perdi as sensações desse aparelho vocal. Eu nunca Entendi. sentia isso enquanto eu trabalhava num outro centro com incorporação, entendeu? Era tudo Uhum. irradiação. Então eu tenho certeza que aquilo ali não é uma coisa que eu estou criando, porque eu estou sentindo orgânico. Já o Derek, que é nosso irmão lá, que era o dirigente junto comigo, ele trabalhava com incorporação. Então o cara, ele perdia o movimento dos braços, das mãos, dos pés, e o espírito mexia aquilo sozinho. Tenta entender dentro de ti o que é a tua perna se mexer sozinha e andar sozinha. É totalmente bizarro. Então aí Aham. tu vai ter a certeza que algo está acontecendo. Se é um espírito legal ou não, aí tu tem que ver qual é o teu padrão vibratório ali. Mas tem essas certezas, essas particularidades, essas riquezas de Aham. detalhe que te dão a certeza do que está acontecendo ou não. E para te ter esses detalhes, tu tem que saber o que tu está fazendo, né? Tu tem que estar estudando sobre aquilo. Peraí. E é uma entrega que você faz para aquele grupo de confiança, né? É uma entrega, Exato. porque se você tem que perder o controle mesmo, né? Você não acha que se você quer dar passividade, é passividade, né? Ficar, né? Por isso que É, tem giro de desenvolvimentos, por isso que tem por quê? Porque sem as pessoas olharem, você é capaz de deixar a coisa acontecer, né? Eu quando o caboclo exato. estava encostando, eu sentia aquela vontade firme de ficar de joelho no chão e puxar um arco, pá, e abrir assim. Mas eu tinha vergonha. O que, que eu Sim. fazia? Olhava para um lado para o outro e puxava a flecha bem rapidinho, igual um cupido, assim, sabe? Travado. Mas a vontade, sabe, de o guia tomando, porque ele vai trabalhando com os teus movimentos, né? Vai acoplando chakras. E se você, às vezes, dá um giro, te tira do teu terra-terra e te facilita uma comunicação que talvez você não esteja deixando por conta da tua necessidade de controle. Né? Sim. Então, o desenvolvimento te impele a você perder o controle. Porque se você Exato. controlar 100%, como é que o guia vai atuar se é você que é anímico, não é mais É. mediúnico? Então tem O isso. Esse momento processo de facilita entrega, isso, né? o processo de conhecimento, de entrega. Se eu estou sentindo minhas pernas bambas, não, eu paro, eu não quero não. Eu vou perder meu sentido É. né? Minha fala, minha garganta. Peraí, meu filho, que eu vou te rodar aqui para ver se você se É. solta. É uma técnica, né? Ou a criança, né? Às vezes, quem incorporar uma criança é sentado, e o médico não senta, eu não sento. Aí tem hora que a criança vai dar uma pontada no teu rim e você vai sentar para se sentir mais confortável. Não é porque é uma É. maldade, é porque dentro daquele processo, a questão do pode não pode é muito relativo, né? Porque existe um acerto bem antes do que simplesmente aquele ego está manifestando ali. Não é isso, meu querido? O Derek me lembrou aqui, ó, de falar pro pessoal. 5 minutos está Lembrando que faltando para acabar amanhã. a live, viu? É a derradeira É, aqui, é a saideira. o, o pessoal, já aproveitando aqui o espaço, amanhã nós vamos estar fazendo um podcast sobre os bastidores dos terreiros e dos centros.
Então a gente vai falar sobre várias coisas que a gente falou aqui, mas mais aprofundado na parte de relacionamento interpessoal, da gestão dos terreiros, dos centros, de como coordenar, do que acontece, do que o público não vê, do que a gente vê de fora, do que a gente vê de dentro, os problemas e as coisas boas também. A gente vai fazer duas partes, vai ser a parte de amanhã dessa semana, que vai ser sobre a parte física, e depois a gente vai falar no sábado que vem sobre a parte do panorama astral, dos bastidores, e o que acontece durante a gira, antes da gira, tanto com os médios quanto com os consulentes, e dentro da estrutura do terreiro, o que está acontecendo que a gente não enxerga ali no outro plano. Aí vocês nos sigam lá, Portal Grande Coracão, né, aqui no Instagram, a Ciência da Alma também, e no Facebook, Portal de Estudos Grande Coração, ou Portal Grande Coracão, e a Ciência da Alma também no Face. Lá vocês vão ter as notícias aí. E depois fazer a live disso aí, né? Vocês também, criar vergonha com o Vitor aí, o Derek, fazer live. Pois é. Ver a cor de vocês, ver a cara de vocês aqui, né? E trocar, fazer pergunta. O podcast é fantástico, né? Você tá viajando, ouvindo, cara, que massa. Mas as pessoas querem essa interação, né? Assim, ao vivo e tal. E fizemos, né? Sim. E quem sabe na volta da pandemia aí. E depois pro YouTube, viu? Se vocês permitirem eu jogar no canal da gente no YouTube. Pode jogar. Tá bom? Isso aí. Beleza, cara. Pois, gente, quero agradecer demais aí ao Alexandre, primeiramente, por ter aceitado esse convite. Eu tava ouvindo o podcast, pô, o cara tem uma mensagem bacana, eu vou convidar. Lógico, tava o Vitor também, tava o Derek, mas eu tava matutando desenvolvimento, ele falou muita questão de técnica, é algo que eu tava, poxa, isso aqui vai agregar para o médio iniciante. Então a gente conversou, né? E hoje estamos aqui conversando e é um prazer estar contigo, né? Mais um parceiro bacana demais. E essa é a primeira, né? Nossa primeira live. Outras vão vir aí. Quem sabe com o Derek, com o Vitor, ver se o Vitor aparece, o Derek também. E estamos aqui para participar. Eu também me metendo aí no trio de vocês aí, atrapalhando. Não. Também, né? Com certeza a gente vai gravar um podcast, a gente vai programar daqui umas 2 aí, porque a gente já tem esses 2 programados. Aquele quando tu vê na terceira semana aí, a gente faz um podcast contigo, a gente vê um assunto bacana aí. Com certeza vamos fazer isso aí. Beleza, meu cara. E agradecer a cada um de vocês que participaram da live também, da primeira, na segunda, na terceira, quem entrou, quem saiu. E vai ficar gravado, né? Para quem não conseguiu, tá certo? E eu queria que Deus do coração de vocês, o orixá, o santo, o guia, o benfeitor, o sentimento de divindade que cada um tem, abençoe profundamente cada um. Aos médiuns, confiem, estudem, desenvolvam-se intelectualmente, psicologicamente, moralmente, fisicamente, entendendo que não é só fenômeno, o fenômeno é só a ponta do iceberg. O principal é o teu crescimento, é tua amorosidade, é teu aperfeiçoamento humano, teu desenvolvimento humano aqui na Terra. Que nós possamos aproveitar essa encarnação e que a mediunidade não seja só fonte de tormento, de perturbação, mas um impulso, né? O crescimento e a evolução de cada um. E é isso, meu querido. Obrigado novamente e até a próxima. Deus te abençoe, meu irmão. Igualmente, pessoal. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal.